Aproveitando que vocês estão sobre os pés, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1. Cumprimento também os nossos irmãos internautas que estão nos assistindo nesse mundão de meu Deus. Que o Senhor possa alcançar a cada um de vocês que estão aí ligadinhos. Possa estar abrindo a palavra, porque o Senhor vai falar com você também, onde você estiver. Deus abençoe o copastor Cleomar, pelo convite. Muito obrigado, Deus te abençoe. Nossa missionária irmã Sônia está conosco aqui também nesta noite. Ao corpo de obreiros, Deus abençoe a vida de vocês. Não é porque eu sentei do lado de cá que vocês têm que montuar só daí, Depois vocês trazem um equilíbrio para o altar, para ficar dosado, assim, Parece que eles ficaram com medo de mim, vocês viram? Correr tudo para lá. Depois, nos próximos cultos, vocês mesclam aqui, Tem muita cadeira. Aleluia. Tem um monte que está ali embaixo, está doidinho para subir para cá, Ei, olha os glória a Deus aí. Vai buscando. Tem muita cadeira aqui. Amém? Deus abençoe a amada igreja. Fico feliz em vê-los aqui. Firmes, porque é tempo de estarmos mesmo na presença do Senhor. É tempo de clamarmos. É tempo de estar aqui, os nossos pés na rocha chamada Jesus Cristo de Nazaré, buscando da fonte. São tempos difíceis e é tempo de estarmos buscando de Deus para vencer os tempos difíceis. Amém? Quem achou? 1 Samuel, capítulo 16, a partir do 1º versículo. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Todos acharam? Aos nossos visitantes, bem-vindos. Fiquem à vontade, Deus abençoe a vida de vocês também. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu já rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Porém disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: toma um bezerro das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Antes de adentrarmos a palavra do Senhor, eu quero fazer um convite muito especial, que este mês, dia 19 de novembro, nós vamos estar oferecendo ao Senhor o nosso último culto na direção de mulheres, chamado culto Renovo. Olha o banner, que lindeza. Aleluia. Felipe caprichou no último. Ficou bonito, Então, nós teremos dia 19 de novembro, o culto Renovo. O Senhor tem dado este tema e tem dado estratégias sobre esse trabalho de mulheres. E o Senhor tem nos surpreendido cada culto. Eu sei que esse não será diferente, porque nós estamos com o propósito de adentrarmos aqui para cultuar o Senhor. E eu sei que Ele será no meio da sua igreja e estará abençoando. Então, você, mulher, é a nossa convidada, tanto aqui da Regional Formosa. As irmãs hoje estavam entregando os convites. Você vai estar convidando sua vizinha, amiga, a sua parente. Você vai trazer mais uma. Você, sendo aqui da Regional e trazendo mais uma, já é benção demais. Mas se quiser trazer 2, 5, 10, glória a Deus por isso. Está aberto desde o grupo de mulheres, as jovens, adolescentes e as crianças. Amém? A ministrante da palavra do Senhor será a pastora Cristiane Vidal, que por fim também é minha irmã biológica. Estará trazendo a palavra do Senhor aqui neste trabalho, que vai iniciar às 17h30, como de costume, com um delicioso coffee break que estará sendo servido no nosso salão de evento. E pontualmente às 18h iniciaremos este culto, para a glória de Jesus. Então esteja orando por este trabalho, esteja convidando, esteja divulgando. Nós temos aqui mulheres de compromisso,
nessas equipes, pagando preço, e teremos ao findar deste culto corredor de fogo, onde mulheres de Deus estarão intercedendo por mulheres que necessitam. E há muitos testemunhos, eu louvo a Deus, pelo que o Senhor já tem dado de vitórias, de livramentos, de curas, de providência, em mulheres que passaram neste corredor, receberam oração, e o Senhor atendeu o clamor dessas mulheres e entregou a vitória para aquelas que necessitavam. Amém? Então, vamos divulgar esse trabalho, é para a glória do nome do Senhor Jesus. Você é a minha convidada, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Vamos aqui para a palavra do Senhor, dentro do que o Senhor ministrar ao meu coração. Uma passagem que é por demais conhecida, e quando o Senhor ministra a Samuel, profeta Samuel, pedindo para que ele pudesse estar com uma missão que não era fácil, mas uma missão muito importante, muito delicada, porque Samuel tinha que ter um discernimento da parte do Senhor, para que ele viesse estar cumprindo o que o Senhor pedira a ele, sobre, na época do reinado de Saul, o Senhor Deus já estava entristecido das atitudes de Saul, do seu governo, das suas decisões precipitadas. O seu coração já não tinha mais o temor da parte de Deus, e o Senhor Deus estava entristecido com Saul, e vendo a necessidade de levantar um novo rei, para que viesse estar governando aquele povo. O Senhor vai de encontro a Samuel, e leva esta palavra para Samuel, dizendo: eu quero que você se levante, a qual eu tenho te chamado como um profeta, e eu quero que você prepare, e eu vou te levar até a casa de Jessé, e é para você levar um azeite dentro de um chifre, porque lá eu estarei te apresentando o novo rei de Israel. A palavra do Senhor nos fala que quando Samuel, da parte de Deus, recebe essa orientação, ele temeu, porque Saul estava perturbado, mandando matar todo mundo, ele estava desorientado, fora da direção do Senhor. Mas nesta noite eu quero ministrar uma palavra a qual o Senhor colocou no meu coração, que traz por um tema o chamado. E analisando o conteúdo do significado desta palavra, o chamado, que nos traz o entendimento, é invocado, convidado. O chamado de Deus é individual. Em cada pessoa tem o seu dom e a sua vocação vinda da parte de Deus. Mas para entendermos o papel tão importante deste profeta chamado Samuel, eu quero levar alguns capítulos anteriores para que haja o entendimento. Ali no primeiro capítulo de Samuel e no segundo, vai nos falar de uma mãe chamada Ana, que almejava gerar filhos. E ela não podia porque era estéril. E era uma angústia de alma, era um lamento, era uma tristeza daquela mulher. Seu esposo Eucana, na época ele tinha 2 mulheres, porque para eles, do seu costume, era normal ter mais do que uma mulher. E a Bíblia nos fala que a sua segunda mulher, Penina, ela podia ter filhos e tinha, mas Ana não tinha. E a Bíblia nos fala que Ana havia uma amargura na sua alma por não poder gerar filhos, por não ser mãe. E mediante isso, a palavra do Senhor vai nos falar, resumindo esta história, que é um belo dia, quando anualmente era de costume subir até Siló para oferecer ao Senhor sacrifícios na sua casa, agradecimento ao Senhor pelas conquistas, pela colheita, pelo cuidado do gado, pelos livramentos. E Ana subia, e todos os anos acompanhando o seu esposo Eucana. Mas a palavra do Senhor nos fala que aquela mulher toma uma decisão naquele belo ano, ela sobe de uma maneira diferente. Ela sobe para adentrar a casa do Senhor Deus com um propósito diferente. Ela sobe ali não como fora dos outros anos, desanimada, amargurada, sem expectativa.
Mas ela entra ali naquela casa do Senhor, no templo do Senhor, decidida em fazer a diferença, decidida a buscar a Deus de uma forma mais profunda, decidida a se entregar de uma maneira mais forte na presença do Senhor Deus, porque ela não aguentava mais viver aquela situação de angústia, de tristeza, de humilhação, porque a Penina desfilava com seus filhos e ela não tinha nenhum filho aos seus braços para trazer ali uma alegria. E a Bíblia nos fala que ela entra dentro do templo e ela se lança na presença do Senhor com boca no pó. E ela vai falar com o Senhor não apenas com uma voz altiva, mas a Bíblia fala que aquela mulher, ela se lança e a sua alma falara com o Senhor. Porque era grande a amargura da alma e a tristeza daquela mulher. E naquela oração, naquela entrega, aquela mulher estava lançando todos os seus anseios na presença do Senhor. E ela estava clamando a Deus que o desse um filho, para que viesse a trazer uma alegria à sua alma. Ela tinha o seu esposo, mas ainda não era o suficiente para que ela viesse a ser realizada. Eu não sei nesta noite qual tem sido o anseio da sua alma, o que você tem adentrado a casa do Senhor ou a presença do Senhor em oração. Eu não sei o que você tem apresentado ao Senhor. Eu não sei de que forma você tem insistido na presença do Senhor, mas nós vamos aprender aqui hoje, mediante um ato totalmente diferente desta mulher, a mão do Senhor se moveu sobre a vida de Ana. Mediante a sua entrega, o sacerdote Eli observa que aquela mulher, ela estava diferente da conduta do que era normal dentro do templo. Aquela mulher estava lançada e da sua boca não saía nenhum som. Ela estava lançada ali pranteando, apenas os seus lábios mexiam, mas a alma daquela mulher estava falando com Deus. E aí o sacerdote Eli incomoda e vai até aquela mulher de uma forma precipitada, dizendo: mulher, aparta de ti o vinho. Porque ele entendeu que aquela mulher estava embriagada da sua conduta por ser diferente a forma que ela estava dentro do templo. Mas aquela mulher, ela estava decidida. Ela não queria que nada viesse a roubar o propósito que ela entrou dentro da casa do Senhor Deus para oferecer a Ele, para Ele mudar a história dela. E aquela mulher, mesmo sendo afrontada, julgada pela sua atitude, humildemente ela olha para o sacerdote Eli e diz: não me tenha por mal, não me interprete de uma forma errada por estar embriagada, mas é porque a minha alma está muito amargurada. E eu tenho me lançado na presença do Senhor. Eu estou aqui suplicando ao Senhor um socorro, para que Ele possa mudar a minha história, para que Ele possa me dar um filho, para que eu venha ser uma mulher completa na presença dEle. Eu estou pedindo para Ele. Mediante o relato daquela mulher e a entrega do seu coração, a Bíblia nos fala que o sacerdote olha para aquela mulher. E entendo que o Espírito Santo de Deus o levou a levar uma palavra profética sobre a vida daquela mulher, dizendo: assim diz o Senhor para contigo, mediante o que você está aqui, lamentando, mas apresentando a Deus, e colocando a par para mim como sendo sacerdote, daqui 1 ano você vai estar com o seu filho sobre os seus braços. Aquela mulher, ao mesmo tempo, ela estava entregue, buscando o socorro da parte de Deus, mas quem sabe os anos de espera a fez ficar limitada na sua fé. E ela até fala uma palavra: não brinques com a tua serva. Mas aquela mulher, todavia, pegou aquela palavra vinda da parte do Senhor. E a Bíblia nos fala que o Senhor deu a ela o prazer de gerar um filho. E este filho, ao nascer, foi colocado o nome de Samuel. E ela, quando chegou o outro ano,
quando Eucana, por costume, subir ao templo para oferecer sacrifícios ao Senhor, ela mandou um recado para o sacerdote Eli. Fala para ele que eu tenho a promessa em meus braços. Mas quando esta promessa chamada Samuel, eu desmamá-lo, eu fiz um propósito com o Senhor Deus. Quando eu desmamar o menino, eu vou subir para o templo. Eu vou entregar ele aos cuidados do sacerdote Eli. Ele vai ser criado dentro do templo, aos cuidados dele, consagrado ao Senhor Deus. Aleluia. Ah, glória a Jesus. A Bíblia nos fala que quando ela desmamou o seu filho, ela cumpriu o que ela tinha falado perante o Senhor Deus. Ela subiu à casa do Senhor. E ela deu Samuel primeiramente ao Senhor Deus. E depois aos cuidados do sacerdote Eli. A Bíblia vai nos contar, resumindo aqui, que Samuel começou a crescer ali cuidando do templo. Aos cuidados do sacerdote, ajudando o sacerdote Eli a cuidar do templo. E fazer ali, foi crescendo e amadurecendo aquele jovenzinho. Infelizmente, a casa de Eli estava uma casa não perante a presença do Senhor sendo santificada. A casa de Eli, os seus filhos não estavam nos caminhos do Senhor, não temiam o Senhor, estavam em pecado, estavam em caminhos errantes. E Samuel cresceu vendo, infelizmente, que Eli estava ali no templo, fazendo a obra do Senhor, atendendo as pessoas, julgando as suas causas, mas os seus filhos estavam fora dos caminhos do Senhor, não estavam dentro da casa do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, infelizmente, não estavam junto com a mesma visão do que o Senhor chamara aquele homem. Eli sabia, e o Senhor já estava pedindo para Eli um posicionamento a respeito da vida dos seus filhos. A palavra do Senhor nos fala, no capítulo 2 à frente, que quando o Senhor resolve a se revelar para Samuel, fez todos os cuidados do templo, chegou de noite, despediu de Eli e foi para os seus aposentos. E quando ele estava pegando no sono, ele ouviu uma voz chamando Samuel, Samuel. E ele mais do que imediato, porque até então ele tinha costume de conviver com o sacerdote Eli. Ele correu no quarto de Eli e disse, o Senhor me chamou? Eis-me aqui. E Eli disse, não te chamei. Volta a dormir, porque eu não te chamei. A palavra do Senhor nos fala que novamente a voz de Deus bradou chamando Samuel. E isso foi pela terceira vez, ele não entendendo que era a voz do próprio Deus o chamando. E ele vai até o sacerdote perguntando se ele tinha chamado. Na terceira vez ele disse, é o Senhor querendo se revelar a você. E quando você novamente ouvir esta voz, você vai dizer, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Mediante esta orientação, a palavra do Senhor vai nos instruir que quando Samuel começa a adormecer, novamente a voz do Senhor brada, chamando Samuel, Samuel. E ele já dentro da orientação que ele tinha, ele disse, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Naquele dia o Senhor começou a revelar o chamado de Samuel para a sua vida. Começou a esclarecer o que ele tinha para Samuel, o desígnio que ele tinha para Samuel. Não foi apenas a oração de uma mãe, que não podia ter filho e queria ter o prazer de gerá-lo. Mas o Senhor já tinha escrito a história de Samuel. E tinha uma oração de uma mãe dizendo, dai-me filho, senão eu morro. Dai-me filho, senão eu morro. E o Senhor atendeu a oração daquela mãe. Gerou uma promessa de um chamado tão lindo e maravilhoso. E ela sabendo que ela não era merecedora de ter aquele filho. Que ela não era merecedora de ter algo tão especial. Tendo nos seus braços, ela entregou consagrado na presença do Senhor e na sua casa. Mediante isso,
o Senhor foi trabalhando com Samuel, chegando ao ponto de se revelar a ele, para dizer: eu tenho um chamado contigo, eu tenho um propósito contigo, Samuel. Eu estou agora aqui se revelando a você, como um Deus vivo, a qual você é na minha presença vaso. Poderia ter sido assustador para Samuel, com certeza, naquele início, porque era tudo muito novo para ele. E o Senhor traz uma palavra para Samuel pesada, porque era necessário ele passar um recado para o sacerdote Eli, porque Eli estava ignorando o que Deus já estava falando a respeito da situação dos seus filhos. E Eli, com o seu coração de pai, estava poupando os seus filhos. O Senhor levanta Samuel e se revela a ele: eis que estou entristecido com os filhos de Eli, têm envergonhado o meu nome, têm adorado outros deuses, estão em pecado, têm comido nos meus altares que têm sido oferecido em pecado. Eu chego contratar sobre a vida dos filhos de Eli, e eu quero que você não retenhas, eu quero que você entregue este recado e não tenhas medo. A palavra do Senhor nos fala que ele, recebendo essa orientação da parte do Senhor Deus, ele foi dormir, e amanhecendo outro dia, ele com certeza foi cuidar dos seus afazeres, do que era costume de cuidar do templo, mas Eli manda chamá-lo. Quem sabe o coração daquele jovenzinho já começou a bater mais forte e dizer: e agora? Ele vai me perguntar, e eu vou ter que ser fiel primeiro a Deus. Eu não posso negar o que o Senhor está pedindo, e eu vou ter que entregar o recado que é de juízo na casa dele, que o Senhor está requerendo um posicionamento a qual Eli não teve, que o Senhor está entristecido por causa dos seus filhos. Quem sabe enquanto Samuel estava caminhando em direção ao sacerdote, ele já estava no seu coração aflito, angustiado e pensando: mas eu tenho que entregar, porque o Senhor confiou em mim para que eu seja o profeta dele, que eu seja a boca dele para anunciar e colocar em pauta este posicionamento que não tem, mas é posicionamento de conserto, porque senão o Senhor vai ceifar a vida dos seus filhos e a dele também. O chamado dói. Tem muitas pessoas que estão lutando para estar no meio dos holofotes, em cima dos altares de qualquer jeito, pegando o microfone de qualquer jeito, mas quer aparecer. Quer dizer que o nome vai estar destacado. Mas eu quero dizer para você nesta noite: aquele que verdadeiramente o Senhor chamou para ser homem e mulher de Deus, para ser profeta do Senhor, para ser igreja eleita, este chamado tem um preço muito alto. O chamado, ele dói, porque o Senhor, no decorrer da nossa jornada da fé, Ele vai apresentar para cada um de nós qual é o nosso chamado. Às vezes eu posso estar falando para você que está sentado aí, ou você que está me assistindo pela internet: ainda não sei qual é o meu chamado, eu estou na igreja, mas eu não sei o que eu sou útil, para que eu sou útil, de que forma o Senhor quer me usar. Mas eu quero te dizer nesta noite: Samuel, ele estava na casa do Senhor, Samuel estava na presença do Senhor, Samuel estava envolvido com as coisas do Senhor, e o Senhor viu o coração de Samuel, desejou de querer fazer ainda mais. Aí o Senhor se revelou a ele o chamado a qual o Senhor estava levantando, para que viesse a ser um profeta, inicialmente boca de Deus, para estar entregando um recado. Então nesta noite, o Senhor está dizendo sobre este chamado que Ele tem para cada um de nós, sobre este chamado que o Senhor tem para cada um de as nossas vidas, homem e mulher. O Senhor não faz acepção de pessoa. A partir do momento que nós vimos para a sua presença e nos rendemos e aceitamos a Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele vai começar a trabalhar com o vaso, Ele vai começar a trabalhar com as nossas vidas, Ele vai começar a nos moldar, a trabalhar com a nossa natureza. Mas cabe o servo e a serva fiel de aceitar o processo, de querer ser trabalhado, de querer ser moldado, de querer ser lapidado, para que o chamado possa ser revelado sobre a sua vida.
Tem muitas pessoas que estão com atraso de ministério, estão sem sentido de vida, porque está na igreja, está lutando contra a palavra, está lutando contra o posicionamento que o Senhor pede, e começa a ficar sem sentido, começa a perder, sair do caminho, começa a ir para o atalho, e o Senhor está dizendo que Ele tem chamado, não é para alguns, Ele tem chamado para todos os filhos, que se rende à sua presença, e no decorrer da fé, Ele vai se revelando o chamado de cada um. O Senhor Deus se revela a Samuel. Entrega este recado a ele, dá a ele essa instrução. E a palavra do Senhor nos fala que quando Samuel é chamado à presença de Eli, ele tem por obrigação de entregar o que o Senhor pedira para ele. A Bíblia nos fala que ele foi fiel dentro do que o Senhor pedira para ele, entregando para ele aquele duro recado, sobre que o Senhor ia vir com um juízo dentro da sua casa. A palavra do Senhor nos fala que Eli, ouvindo todo aquele recado, vindo da parte de Deus, algumas versões falam, baixou a sua cabeça e ficou calado, porque ele sabia que era vindo do próprio Deus, porque ele conhecia a vida de Samuel, que estava sendo criado, crescendo ali dentro do templo, e ele também sabia da realidade da sua vida e da vida dos seus filhos. Para cumprirmos o chamado da parte do Senhor, às vezes nós não vamos entender certas questões que o Senhor vai pedir de nós. Às vezes nós vamos querer questionar ao Senhor. Às vezes a gente não vai querer esse chamado mais porque está muito pesado, está doendo demais. Eu não tenho estrutura para estar pagando este preço desse chamado. O Senhor errou a pessoa, passa para outro. Está muito pesado. Mas eu quero te dizer nesta noite, o Senhor te trouxe aqui para ouvir esta palavra. Para ouvir que você é chamado por Deus. Que você é escolhido por Ele. Que Ele não errou quando começou a dizer para você que Ele tem um propósito na sua vida, que Ele quer escrever a sua história, porque outrora você tinha uma história negra, uma história manchada, mas o Senhor quer mudar a sua história. O Senhor tem te dado sonhos, o Senhor tem te dado inspirações na oração, o Senhor tem te dado direções quando você vai ler a palavra. O Senhor está revelando o chamado para você e às vezes você não está entendendo. O Senhor está dizendo para você que este é o caminho e você às vezes não está aceitando. Mas há uma palavra de ordem da parte do Senhor. O chamado vindo da parte de Deus é maravilhoso. Tem luta, tem dificuldade, tem provação porque é com excelência, é santo, mas mediante este processo é maravilhoso. O Senhor nos dá graça, o Senhor nos fortalece, Ele nos dá força para poder estar dentro do chamado, dentro do propósito que Ele tem para cada um de nós. O chamado dói. Quem sabe Samuel, dentro da sua fase de adolescência, a Bíblia não nos fala, mas Samuel era um ser humano. Ele sendo criado dentro do templo, aos cuidados de um homem, um sacerdote Eli, sendo responsável por ele. Quem sabe aquele jovenzinho poderia ter questionado, minha mãe queria tanto me ter, queria tanto gerar-me, e depois que ela me tem, ela me dá aos cuidados do sacerdote, aos cuidados de Deus para viver aqui dentro do templo, longe da minha família, distante do meu povo, quem sabe com saudade, quem sabe sentindo solidão. Mas a Bíblia não nos fala sobre este questionamento de Samuel. A Bíblia nos fala do crescimento de Samuel na presença do Senhor. Um homem temente a Deus e com o coração voltado a querer fazer a vontade do Senhor acima de tudo. Então o chamado, às vezes para nós, vai ter um processo de solidão para nós. Às vezes o chamado, quando o Senhor colocou esses obreiros aqui no altar, mas no início eles estavam aí no banco como você.
No início eles estavam na portaria, como vocês, obreiros, ou às vezes olhando os carros lá fora. No início, eles estavam ali com uma história de pregresso lá fora, de pecado, sendo escravo de Satanás. Mas quando o Senhor chamou, chamou com um propósito. O Senhor chamou para tirar o pecado deles. O Senhor chamou para limpar as suas vestes. O Senhor chamou para limpar a história deles. Do seu passado não lembra mais. A partir do momento que vem para Cristo, o aceita, e cada dia vai aceitando o chamado, o propósito, lapidar, de porteiro, o Senhor começa a trabalhar com essência. Está escalado ali, está com alegria. Ah, mas hoje está difícil, o meu problema está grande. Não tem problema não, fica de pé, recebendo ali com alegria. Fica de pé, pegando no braço, na mão, dando um abraço. Fica ali glorificando o nome do Senhor, porque você está fazendo algo para o Senhor que outrora você não podia fazer. Fica feliz porque você está escalada de pé, obreira. Ah, mas eu tenho varizes nas minhas pernas, eu sinto dor nos pés. Ei, o Senhor te chamou, você está respirando, você não está em coma, você não está no leito de enfermidade, você está aqui. Fique feliz porque o Senhor está formando o teu chamado, o Senhor está trabalhando com você. Outrora nós tínhamos irmãs no banco, foi levantada como obreira, foi consagrada como diaconisa. O Senhor está formando o teu chamado. Ah, glória a Deus, aleluia. Não é porque eu tenho uma promessa da parte do Senhor que eu vou estar blindada e eu não vou passar por dificuldade. Cada um de nós temos os nossos desertos a enfrentar, os nossos gigantes para vencermos. Cada um de nós temos os nossos problemas e as nossas dificuldades, mas todos nós temos um único Deus, supremo e maravilhoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Deus que te conhece, o Deus que te sonda, o Deus que sabe até onde você consegue ir. Então não desista, aceite o chamado que o Senhor tem para você. Eu digo para você novamente, aceite o chamado que o Senhor tem para você. Se é para ser usado aqui, se é para louvar, louva. Hoje eu fiquei surpresa, a Letícia louva, ministério junto com a mamãe. Podia louvar vocês duas. É manto. Lembrei eu e a Carol, quando Carol era tímida, mas e o desejo de louvar e aquela voz. Ah, mãe, eu tenho vergonha. Eu falei, mamãe, vai junto. Não canto não, meu povo, mas eu ia junto, porque mãe faz coisa, né? Para ajudar os filhos. E aí ela foi ficando mais confiante, eu fui afastando. Aí ela pegava o microfone, fechava o olho, a voz tampava a minha, eu falei, é chegada a hora. Aí as primeiras vezes, mãe, pode ir, mamãe vai ficar ali no banco intercedendo. Ela via com as minhas mãos levantadas, e ela começou a louvar sozinha, e graças a Deus está aí com esse ministério de louvor. Então o Senhor tem um chamado. Se é o chamado do louvor, se é o chamado da intercessão, se é o chamado para ser profeta, que tem profeta aqui que está calado, está engolindo recado, está angustiado. Se é chamado ministério da palavra, se é o chamado em revelações de sonhos, tem tido sonhos, e não entrega os sonhos que falou que ia entregar, e está tendo sonho, não está entregando, Deus está te chamando nessa noite. Ele está te chamando, cada um de nós somos um corpo de Cristo. E cada um de nós temos um papel neste corpo para poder executá-lo para a obra do Senhor Jesus. E aí esse profeta, ele vem à vida, Samuel. Homem escolhido por Deus debaixo de um clamor de uma mãe. Se eu for perguntar aqui, tem muitas histórias. Tem muitos que não era para estar aqui, porque a mãe não podia gerar filhos. Outros porque passou por um acidente. Foi dado ali o diagnóstico do médico, tantos meses de vida. Já não era para estar aqui mais. Mas cada um de nós temos uma história na presença do Senhor. O importante é que nós estamos aqui lutando para poder fazer o que Ele pede. E a Bíblia nos fala que este profeta, no decorrer dos capítulos da Bíblia Sagrada,
vai tendo essas experiências. Vai tendo a experiência que, infelizmente, lá na frente, o Senhor vem contra a casa de Eli, os seus filhos na batalha, perde as suas vidas. E quando chega a notícia para Eli sobre o que aconteceu mediante a batalha, muitos mortos, em meio a isso, os seus filhos também tinham sido ceifados. Ele, com a notícia que ele recebe, estava sentado em uma cadeira, ele leva um susto, cai de costa dessa cadeira, bate a cabeça. A minha versão fala que ele quebra o pescoço e morre. Infelizmente. Mas houve um homem que aceitou o chamado, entregou o recado, tinha tempo de ter posicionado para houvesse uma mudança da parte de Deus. Mas infelizmente, não houve esta mudança. Infelizmente, houve a morte sobre aquela casa. Mas o Senhor está falando aqui hoje, ainda há tempo. O Senhor está dizendo que Ele não abre mão de você. Ele tem um chamado para a sua vida. Satanás está insistindo. Satanás está intentando. Satanás está querendo te desmotivar. Está querendo tirar você da visão. Está querendo tirar a motivação. Está querendo esfriar o primeiro amor. Mas o Senhor está dizendo, eu tenho um chamado contigo. Eu tenho um propósito contigo. Eu tenho dons para entregar para você. Eu te chamei, eu não abro mão. Eu te escolhi. Eu te amo. Volta à essência da adoração. Aragaia rebaixaia. E aí quando o Senhor se revela a Samuel dizendo, levanta Samuel, porque eu quero que você vá à casa de Jessé, porque há necessidade de ser levantado um novo rei de Israel, porque eu já não tenho mais agradado de Saul. Você está temendo Saul por causa da forma que ele está agindo. Mas eu quero que você se posicione, encha um chifre de azeite e vai até a casa de Jessé, porque lá eu vou te revelar. Porque no meio dos seus filhos, eu já tenho levantado um que tem um chamado. Um que está sendo trabalhado, um que está, os meus olhos o observando, para ser levantado como rei de Israel. Aleluia. Outra missão difícil de Samuel, não é verdade? E a gente acha que chamado é status. A gente acha que chamado é poder, no final de uma pregação, eu prefiro não ter isso. Que bênção, que palavra, é de Deus. Melhor coisa é não falar nada e pegar a palavra e viver ela. E no decorrer do tempo, ver mudança de atitude. Isso para quem tem um chamado de ministrar a palavra, eu falo aqui para os obreiros do altar, isso aí para nós que é nutrir o ministério de quem tem chamado para pregar. Porque às vezes nós vimos pessoas vindo, bater nos ombros, dizer que palavra foi forte, foi manto. Mas a pessoa não pegou aquela palavra e não alimentou ela e não teve uma conduta de mudança. Você vai observar e não vê mudança de nada. Então o Senhor pediu para Samuel novamente, como profeta do Senhor, outra missão muito difícil, mediante o chamado que o Senhor tinha na vida de Samuel. A Bíblia nos fala que ele prepara, dentro do que o Senhor pedira para ele, e ele chega à casa de Jessé. Mediante a presença daquele profeta, porque Deus já usara Samuel de uma forma muito forte, ele já era temido da forma do que ele tinha uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus. E quando Samuel chega à casa de Jessé, a primeira pergunta que é dada àquele homem não era: bem-vindo, que saudade de você, homem de Deus. Vem para cá, vamos tomar um café. Mas a primeira pergunta para aquele homem era esta: é de paz a tua vinda? Porque temiam pelo posicionamento, por ser um profeta da parte de Deus,
que poderia levar uma palavra de vitória, mas também poderia levar uma palavra de conserto. E às vezes, tem muitas pessoas que estão correndo desse chamado, que não quer mais ser homem e mulher de Deus, que não quer mais entregar o recado, mas o Senhor está falando para você que nesta noite, o chamado que Ele tem para você, Ele não vai transferir para outro. O chamado que Ele tem para você já foi designado para a sua vida. Satanás está lutando para tirar o chamado. Satanás está lutando para tirar a essência da adoração, de estar buscando em Deus e pagar o preço. Mas o Senhor está dizendo para você nesta noite, você tem este chamado. Eu falei com você, eu te escolhi, eu te selei. Eu não aceito mais você de braço cruzado. É tempo de levantar para o chamado que Ele tem para você. E a Bíblia nos fala que quando Samuel chega dentro da casa de Jessé e diz, não é de paz sim a minha vinda, eu vim trazer boas novas para esta casa. Ele diz que era para Jessé colocar os seus filhos em prontidão, porque o Senhor tinha uma palavra de ordem, que dali ia ser levantado o futuro rei de Israel. Quem sabe os irmãos de Davi ouvem isso daí, já ficou no alvoroço total. Meu Deus, será que sou eu? Será que sou eu? E a Bíblia nos fala que foi colocado ali. Alguns historiadores falam que foi colocado em ordem de idade. E mediante, quando o Senhor começou a passar ali os filhos de Jessé. E ele olhando, o profeta analisando a altura, a sua estatura, o seu porte físico, porque a Bíblia fala que Saul era um homem bem visto, o seu porte físico. Ele era um homem alto, ele tinha um preparo físico. E aí, humanamente dizendo, entendo assim, que Samuel estava muito preocupado, que tinha que ser um rei também, aos olhos humanos, à altura. Então, ele começou a observar os filhos de Jessé, o que era mais alto, o que tinha uma estrutura óssea, um corpo atlético, preparado, para que viesse trazer uma boa aparência, uma boa impressão, para que quando fosse levantado o mais novo rei, aquele povo viesse a recebê-lo, dentro de uma igualdade. Porque ele preocupava, quem sabe eu pego um magrinho, um baixinho, e ele ia dizer, mas nós tínhamos um rei robusto, um rei aparentemente de boa aparência, e agora vai trazer para nós um reizinho assim. E aí de repente o Senhor chama a atenção de Samuel. O preço do chamado é muito alto. Nós temos que estar sensíveis ao que o Espírito Santo tem pedido de nós. Porque vai chegar tempo que não vamos ser amados. Nós vamos ser rejeitados. Vai ter pessoa que vai cortar a volta de você, porque ela sabe que você tem um recado da parte de Deus, e ela não quer ouvir. Ela vai tirar o olhar de você e vai cortar a volta, porque ela não quer ouvir o que Deus quer falar. Ai, glória! E quando Samuel estava muito preocupado com esta questão da aparência, com esta questão da posição, o Senhor traz uma palavra de exortação para Samuel. Ei, não olha para a aparência. Por que você está pego nisso? Por que você está preocupado que já passou um e eu não testifiquei no teu coração? Já passou o segundo, o terceiro e eu não testifiquei no teu coração. Não é para olhar para a aparência, porque eu não vejo da forma que você vê. Eu quero que você esteja sensível, Samuel, porque os meus olhos veem de forma diferente. Eu não vou olhar para a estrutura física, se sabe falar, se tem porte físico alto ou não, ou baixo. Eu olho diferente, eu olho para a essência, eu olho para um coração contrito.
eu olho para um coração quebrantado, eu olho para um coração rendido na minha presença. Ai, Deus de glória, aleluia. O chamado dói. Não é fácil atender o chamado que Deus está pedindo de nós. Não é fácil estarmos dentro do que o Senhor pede. Como mulheres de Deus, homens de Deus, como intercessores, levitas. Não é fácil. E a Bíblia nos fala que quando Samuel recebe esta palavra, com certeza ele se posiciona, ele abre os seus olhos de uma forma diferente. E segue-se o que estava acontecendo. Passaram ali os seus 6 filhos, seus 7 filhos. E mediante isso, ele olha e diz, acabaram-se os seus filhos? Tem mais nenhum? Gostoso é quando pessoas olham para nós. Fica de pé, Maciel. Gostoso é, vem aqui, por favor. Gostoso é quando as pessoas olham para nós e falam assim, dali sai alguma coisa? Ah, mas outrora ele louvava, ele cantava, era nos bar, era nos forró. Outrora ele trazia alegria mediante as músicas que ele cantava. Ele bebia, ele levava a euforia àquela multidão. E aí o Senhor olha para aquele pequeno homem, de estatura também. Pequeno homem. Deus olha para ele e fala assim, não te quero mais aí não. Não é para você estar alegrando essa multidão, com essa influência maligna mais. É para você alegrar a multidão, é com a minha presença, através das letras de hinos que eu vou te dar. Eles vão olhar e vão te julgar. E vai dizer, vai sair alguma coisa daí? Não, mas o passado dele já não lembro mais. Porque eu trouxe para a minha presença. Eu lavei ele no meu sangue. Eu dei ele veste de santidade. Eu coloquei no coração temor. Eu coloquei no coração gratidão. Eu coloquei no coração rendição. Para que pudesse subir no meu altar e na minha presença. Para unicamente me adorar. Aleluia! Mas nós estamos muito preocupados com a aparência. E nós esquecemos a essência. Vamos falar a verdade, não é verdade, igreja? Não que esteja errado você preocupar com a sua higiene pessoal, cuidado do seu corpo, uma veste bonita, né? Tudo com equilíbrio. Não está errado, mas a maior parte do ser humano está preocupado com a aparência. Eu, como pastora, mulher, lugares que eu vou ministrar para mulheres, primeira coisa que elas batem o olho e faz aquele raio-x, para ver se agrada os meus olhos, se a postura dela, sentir firmeza não, parece que é metida, parece que é isso. Até você pegar o microfone e começar a pregar. Não é diferente quando adentramos dentro da casa do Senhor e olhamos para este altar. Aqui exige mais. Porque aqui o Senhor tem uma balança, medindo esses obreiros na dimensão espiritual da adoração. Porque independente se eles estão com problema, independente se eles estão com dificuldade, independente se eles estão enfermos, eles têm que oferecer aqui deste altar para a igreja a verdadeira adoração, porque muitos estão olhando para os obreiros para ter motivação de adoração, porque ainda não teve encontro com Deus. O chamado dói, o chamado exige do obreiro. Independente se ele está aqui bem ou não, mas ele tem que estar aqui com posicionamento para adorar o autor da vida. Porque senão, se ele tiver muito borocochô em cima de uma cadeira aqui, vai julgar. Será que está em pecado? Estou sentindo firmeza no irmão não. Conseguiu nem levantar a mão. Semblante caído.
Mas ninguém sabe o que ele está passando atrás dos bastidores. Mas o Senhor não errou quando entregou o chamado para cada um destes homens que está aqui neste altar. Então o Senhor vai trabalhando em meio chamado com a prova, em meu chamado com o deserto, em meu chamado com o crivo, em meu chamado Deus vai espremendo para poder exalar a verdadeira adoração na presença do Senhor. Mas o chamado, ele requer muitas renúncias de nós. Quando o Senhor orienta a Samuel, mediante isso, e ele faz essa pergunta a Jessé, dizendo: acabaram os seus filhos? Entendemos dentro deste texto que Davi não era nenhum projeto. Davi não tinha expectativa de ser alguma coisa, nem dentro da própria casa dele. Porque quando foi convocado seus filhos, Davi continuou no campo cuidando das ovelhas. Não pediu para esperar o profeta para dizer: peraí, eu tenho um filho. Que ele fica só aos cuidados das ovelhas no campo. O senhor aguarda um pouquinho que eu vou mandar chamar, porque eu tenho mais filhos. Vai ficar faltando um. Ó Deus falando aqui. Dentro da casa de Davi não tinha uma expectativa que ele seria alguma coisa. Apenas ia ser um pastorzinho de ovelha. O caçula, o jovenzinho. Para isso só que ele servia. Ei, mistério. Mas quando o profeta de Deus posicionado olha e fala: tem mais um? Tem. O meu caçula, homenzinho, ele cuida das ovelhas no campo. É? Manda chamar ele. Que enquanto ele não adentrar essa casa, ninguém vai sentar para poder participar do banquete. Eita, Jesus amado. Caragachuriando, é meio muito complicado eu dizer, mas eu vou dizer. Tem umas letras de hino que acontecem aí, que elas estouram e às vezes a pessoa não entende a letra do hino. Aquela letra está dizendo: estava esquecido, estava no campo esquecido. Jesus lá, o terceiro dia esquecido. Jesus não foi esquecido, terceiro dia ressuscitou, não. Ele não foi esquecido. Foi para cumprir a promessa aqui, ó, a Bíblia. Ele não foi esquecido. Davi também não estava esquecido lá no campo, não. Porque o Senhor Deus já tinha escrito a história de Davi, que ele seria o futuro rei de Israel. Ele não estava esquecido por Deus, e isso que basta. Ele poderia estar esquecido pelo seu pai, pelos seus irmãos, pela sua casa. Mas por Deus não, e isso que é importante, é isso que rege a minha fé. É isso que me põe de pé todo dia. O meu Deus não me esqueceu. Ai, araia, gorianda, shaibi, andeia. Ele não me esqueceu. Os olhos dele estão constantemente sobre a sua vida e sobre a minha vida. Como prova disso, dos que estavam dentro daquela casa, nenhum deles foram aprovados para ser o rei de Israel, porque os olhos do Senhor já estavam sobre aquele jovenzinho lá no campo. Manda chamá-lo, porque eu tenho um chamado para ele. Eu tenho um propósito na vida dele, porque ele estava lá, cuidando das ovelhas, eu trabalhando com ele, a resistência dele, a perseverança dele no campo, mas chegou a hora de eu estar chamando ele para ser levantado como rei de Israel. Tem muitas pessoas que às vezes interpreta que Davi vivia solitário no campo. Eu não vejo hora nenhuma Davi solitário no campo. Ele tinha uma harpa de companhia dele, e ele pegava aquela harpa e começava a dedilhar aquela harpa, e vinha sobre ele a inspiração de Deus, dando a ele ali melodias profundas. Enquanto ele estava cuidando daquele rebanho, a Bíblia nos fala que quando veio ali
o lobo para poder atacar aquele rebanho, Davi com certeza estava tão envolvido ali tocando aquela harpa, que aquele lobo não era nem ameaça para aquelas ovelhas da forma humanamente de analisar. O coração daquele jovenzinho estava inteiramente sendo nutrido na presença do Senhor. Ele não tinha solidão, ele não tinha com certeza um sentimento de pensar que ele estava esquecido, que a missão dele era a mais desprezável de estar no campo cuidando de ovelha. Mas eu entendo aqui, não menosprezando o papel dos seus irmãos que eram soldados de guerra, homens também preparados, mas entendo aqui que Davi era privilegiado, ele estava no campo cuidando das ovelhas, mas a comunhão com Deus, o Espírito de Deus já estava trabalhando na essência daquele homem, na alma daquele homem, na mente daquele homem, já estava moldando o caráter dele para ser levantado, porque os olhos do Senhor estavam contemplando a atitude daquele homem chamado Davi. E às vezes nós estamos preocupados querendo ser destacados no meio, querendo que primeiro eu preciso ser levantado para dizer meu nome, para depois acontecer alguma coisa. Ei! O Senhor te chamou, o Senhor te ungiu, o Senhor te selou com o Espírito Santo dele. Não é para você achar que você é menosprezado, que você está num canto, que você está esquecido. O Senhor tem um propósito na sua vida, um chamado, e Ele não abre mão de você. Quando manda chamar Davi, e ele adentra aquela casa, ele posiciona. A Bíblia não nos expressa sobre o coração dos seus irmãos, mas com certeza humanamente não estava bem, não estava satisfeito, porque o que era humanamente dizendo de uma ótica perfeita foi totalmente ao contrário. O que não era de uma expectativa foi que o Senhor trouxe. E quando Davi adentra a casa do seu pai, na presença dos seus irmãos e na presença do profeta Samuel, o Senhor diz para Samuel: eis aí o Caialei, a ceia, o que eu tenho levantado para ser rei de Israel, porque eu vejo o coração, segundo o meu coração, o Senhor chamara para ser Davi. E a Bíblia nos expressa que Davi, ajoelhando, é levado a ele esta unção com este azeite, e sendo selado o chamado daquele jovenzinho. Foi fácil ter esse chamado, embora que Davi não sabia que o Senhor o ia chamar para ser o rei de Israel. Quem sabe ele já estava na fila de um preparo para ser também um dos soldados, porque os seus irmãos eram de frente de batalha, eram famosos, porque os filhos de Jessé tinham ali os seus preparos, eram bem vistos, eram homens tementes ali nas batalhas. Então Davi, quem sabe, já estava indo para o caminho deste processo, mas jamais ser ungido como rei. Então nós estamos aqui nesta noite. Às vezes nós traçamos planos, o que a palavra nos fala, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Mas eu sei que você não tem que exigir de Deus nenhum chamado, mas você tem que dizer: Senhor, revela a mim o chamado que o Senhor tem para a minha vida. E quando você tiver o discernimento, o entendimento desse chamado, você abraça este chamado, você aceita ele, e você esteja posicionado dentro do que Deus quer, pagando o preço e buscando na presença do Senhor Deus. Imediatamente quando Davi foi ungido, aí nós já pensamos que de imediato Davi já foi levantado como rei e já começou a governar. Não foi. Foi um processo na vida dele. Samuel sai dali com o sentimento que ele cumpriu o que o Senhor pedir a ele. E aí, aqui no capítulo 17, a palavra do Senhor nos fala que o Espírito de Deus saiu de Saul, porque houvera unção sobre Davi como rei de Israel. Porque o Senhor Deus já estava entristecido com Saul por tudo que ele estava fazendo de errado. O Espírito de Deus sai de Saul, porque esta unção já era sobre a vida de Davi. E a Bíblia nos fala que veio um Espírito da parte do Senhor
para perturbar a Saul. Eita mistério. E aí nós perguntamos, mas o Senhor permite vir espírito para perturbar? Permite. Se é para ter conserto, Ele permite. Ele permite. E olha que coisa linda, os planos de Deus que é diferente dos nossos. O chamado que Deus vai moldando nas nossas vidas. Saul estava perturbado, não conseguia dormir. Estava ali fragilizada a sua alma. E ele andando de um lado para o outro, perturbado. E os seus servos querendo o ajudar. E disse, o que é que nós podemos fazer para que o nosso rei venha acalmar o seu coração, que haja paz nesta alma, para que ele consiga dormir, porque não há paz sobre este homem. E ali um dos seus servos fala, olha, há um jovem chamado Davi, filho de Jessé, que eu já ouvi falar que quando ele toca a sua harpa, entra paz na alma de quem seja, exala alegria, exala a presença de Deus, porque já estava sendo ungido e estava dentro do chamado que Deus tinha para aquele homem. Olha o que é que Deus vai fazendo nas nossas vidas. Aí o improvável é mandado chamar perante o rei Saul, que estava perturbado, que estava fragilizado, que estava sem norte. E ali de repente foi-lhe dada a proposta, toca para mim, porque eu ouvi falar que quando você toca esta harpa, entra paz, entra sossego de alma e alegria. E a Bíblia nos fala que aquele futuro rei, ele poderia ter chegado dizendo, não, mãe, não vou tocar, não vim chamado para tocar. Eu fui chamado e eleito, foi para reinar aqui. Você já não é para estar aqui. Ele não queimou a fase nas etapas. Ele sabia que o tempo de Deus, o chamado dele ia cumprir, mas ele estava nutrindo o chamado. Ele estava alimentando o chamado. Ele estava na presença de Deus. Aí quando mandou chamar ele para dentro do palácio, para tocar para Saul, ele foi e disse, eu estou em direção ao meu chamado. Eu estou indo porque tem uma promessa da parte de Deus para a minha vida. Nem que seja agora no início para tocar para Saul, para que esse mau espírito venha sair da vida dele, não tem problema não, porque eu já fui ungido, eu já fui selado, há uma promessa sobre a minha vida. Então Davi adentra o palácio perante o rei e começa a degladiar, tocar a sua harpa. Eu creio que foi um teste quando Saul, ouvindo aqueles sons, aquelas notas musicais ecoando seus ouvidos, aquele mau espírito que estava o perturbando saíra. Entrara a paz sobre a alma de Saul. E ele ficou surpreso com isso. Quem sabe ele ficou pensando, meu Deus, um jovenzinho desse, que já tem uma comunhão tão grande. E ali, Saul conseguiu dormir. A palavra do Senhor nos fala novamente que quando o seu espírito perturbou, mandou chamar Davi, para que tocasse aquela harpa e que houvesse paz na sua alma. Deu para entender que ele não podia ficar sem Davi. Olha o que Deus faz. Aí ele mandou um recado para Jessé, olha, Davi vai ter que ficar aqui comigo, aos meus cuidados, aqui morando comigo, trabalhando comigo aqui no palácio, porque quando ele toca essa harpa, entra paz na minha alma. Olha Deus criando forma para o chamado. Mistério de Deus. Olha a forma que Jeová trabalha. Eu vejo Deus levantando um chamado, nutrindo um chamado, capacitando um chamado, mas infelizmente eu vejo um outro chamado sendo destruído, porque saiu da direção de Deus, da visão que Deus tinha para ele, que era Saul, do que Deus tinha pedido para ele, não adorar outros deuses, não precipitar, mas buscar em Deus as decisões, e Saul foi se deixando ser levado pelos seus sentimentos. Mas Deus está dizendo nesta noite, Ele tem um chamado para cada um de nós, mediante nós ouvimos o que o Senhor está falando aqui, mediante o que demos voz a este chamado, nutrimos Ele, estamos em direção ao chamado, o Senhor vai mandar te chamar, Ele vai dizer, olha aí a oportunidade que eu estou te dando, abraça a oportunidade, não abra mão, vai vir tentações, vai vir propostas, vai vir ciladas, mas eu confio em você, para que você nutra o chamado que eu tenho para a sua vida.
Aleluia! Oh, meu Pai querido. Davi, quando foi levado para o palácio, e ele era usado por Deus para tocar a sua harpa, e aquele mau espírito saía de Saul, quem sabe Davi pensou, mas esse aqui foi a consagração que eu recebi para governar? Quem sabe ele poderia ter pensado. Mas o Senhor começou a trabalhar com Davi, dando a ele estrutura para ele pudesse chegar ao seu reinado. No decorrer dos capítulos à frente, nós vamos ver o trabalhar de Deus na vida de Davi. Que ele foi levado para estar ali ao lado de Saul, não somente para tocar a harpa e trazer ali a libertação aparente de Saul, mas também foi dado a ele qualidades, que era um homem que tinha as suas qualidades como guerreiro, de estratégia, e ele foi sendo levantado naquele reinado. O Senhor foi trabalhando com o chamado de Davi. O Senhor foi construindo o chamado de Davi dentro do próprio reinado, a qual lá na frente o Senhor ia constituir sobre Davi, porque havia uma promessa da parte do Senhor Deus. Então nesta noite eu quero dizer para você, está dentro de um chamado da visão que Deus tem, requer de nós renúncia, mas ao mesmo tempo prazer, porque o que nos dá sentido de vida é estarmos fazendo a obra do Senhor, é estarmos fazendo a vontade do Senhor, é estarmos anunciando a palavra do Senhor. Se é para você orar, vai lá e ore. Se é para você interceder, vai lá e interceda. Se é para você pregar, vai lá e prega. Se é para você louvar, vai lá e louva. É para você auxiliar, vai lá e auxilia. É para você adorar, vai lá e adora. Mas o Senhor quer que você se levante para que seja o verdadeiro com a chamada que Ele tem para a sua vida. Quando o Senhor Jesus disse para nós que no mundo nós íamos ter aflições e íamos passar por dificuldades, muitas pessoas acham que eu ia ter aflição quando eu estava ali no mundo, ali com Satanás, e depois que eu venho para Cristo, é tudo 100% e mil maravilhas. Aí que o Senhor começa a trabalhar conosco. Essa aflição é para nos moldar na presença dEle. Essa aflição é para fazermos ser filhos na presença dEle, porque nós temos o costume que quando vai tudo muito bem, a gente vai afastando da fonte. Eu fiz a campanha, recebi a vitória, tchau. Estou bem, estou com a vida corrida, não estou tendo tempo. Estou trabalhando demais. Não está dando nem tempo de ir para a igreja, porque tem muita coisa para me resolver. O Senhor está chamando cada um de nós a um posicionamento. Não há mais tempo de nós ficarmos aí cocheando em dois pensamentos e correndo do chamado. Agora é tempo de nós nos posicionarmos na presença dEle e corrermos para o chamado. Porque o funil está estreitando para a igreja. O funil está estreitando para a noiva dele. É tempo de correr para o chamado. É tempo de dizer, a minha alma está angustiada porque eu preciso fazer algo para Ele. Porque Ele me deu sentido de vida. Ele tem me dado vida. Ele tem me dado saúde. Não tem me faltado ar. Então eu preciso fazer algo para o Senhor. Você vai chegar no pastor, vai chegar no líder do seu departamento e vai dizer, me põe para fazer alguma coisa. Coloca alguma coisa na minha mão. Porque eu quero sentir útil na casa do Senhor e fazer para Ele. Aleluia. Não fazer por obrigação, mas fazer com gratidão na presença dEle. Aleluia. Quando nós entregamos a nossa vida e aceitamos o chamado do Senhor, nós estamos dizendo, Senhor, o Senhor toma conta da minha vida e seja feita a Tua vontade. Assim eu fiz alguns anos atrás, quando eu o abracei, aceitando o Senhor Jesus por inteiro na minha vida. E quando eu fiz a oração de entrega, ela foi inteira, ela não foi pela metade. E aí o Senhor, sabendo que era por inteiro e Satanás querendo pôr em xeque sobre essa decisão, o Senhor foi permitindo provas e circunstâncias na minha vida. A vida de Jó não foi diferente. A própria boca de Deus falou que era um homem reto e íntegro, temente a Deus. Mas Jó caiu dentro da peneira. Ele foi peneirado, ele foi moldado, ele foi sovado para que exalasse a verdadeira essência da parte do Senhor Deus sobre a vida dele. E nós temos que estar neste caminho. Se viemos a ser realmente verdadeiros e queremos ser para Deus e oferecer para Ele o melhor do nosso culto. É quando o pastor não está aqui, é quando a pastora não está aqui,
É que eu vou vir para a igreja por amor. Eu vou vir por gratidão. É quando é me imposto algo para fazer e eu faço com alegria. Eu não faço questionando. É quando me é colocado que eu tenho que comportar dessa forma como mulher de Deus, como homem de Deus. E eu achar que não é assim porque eu não acho nada. Eu não sou nada, quem é tudo na minha vida é Deus. E se Ele quer que eu seja uma luz e exemplo, então que o Senhor me dê graça para que eu possa ser essa luz e exemplo, porque a Bíblia fala, ai daquele que vier ao escândalo. Então o Senhor nesta noite está dizendo para nós, vamos nos posicionar com o chamado que Ele tem para cada um de nós, vamos pegar com as duas mãos, vamos parar de ficar apontando o dedo para um e para outro e dizer, é por causa daquele ali que eu não aceitei do meu chamado, é por causa do meu esposo, meu esposo não me dá paz, o meu esposo não deixa eu entrar na dimensão que é para dimensar, que é para mim entrar, é por causa da minha esposa. Porque a minha esposa não está comigo, ela não está na mesma visão. Ei, o Senhor te chamou. Ele se revelou a você. Ele quer que você se posicione. Ele quer que você seja igreja. Ele quer que você seja filho. Ele quer que você se levante na presença dEle, para que Ele venha criar forma nesse chamado teu, em nome de Jesus Cristo. E para encerrar aqui, eu quero trazer um testemunho da parte do Senhor, a qual o Senhor vem trabalhando com esse chamado sobre a minha vida. Quando a gente faz certas orações e a gente pensa assim, eu esqueci daquela oração quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 8, quando eu tinha 7, quando eu tinha 30. Foi um dia de emoção, uma vigília, um congresso. Mas o Senhor não esquece das orações que nós apresentamos na presença dEle. Principalmente essas orações que quando a gente se entrega, fala, Senhor, eu entrego minha vida, faz o que o Senhor quiser da minha vida. Eu fiz muitas vezes essa oração. Eu entrego a minha vida, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser da minha vida, porque eu quero ser serva. Eu quero ser conhecida aí no céu como serva. Eu não quero nem que fale meu nome. Não quero nem que use profeta aqui para falar, porque tem uns que falam o nome, né? Eu acho bonito esse mistério. Mas eu não preciso nem que fale meu nome, que um pouco meu nome é até difícil. Mas eu quero que seja conhecido como serva do Senhor. E no decorrer desses anos, o Senhor vem trabalhando com a minha vida. Vem trabalhando com a minha essência. Vem trabalhando com a minha paciência. Vem trabalhando com a minha fé. Vem trabalhando com a minha perseverança. Vem trabalhando com o meu ministério. E aí, no decorrer desses anos de pastorado, o Senhor vem nos moldando. A gente vai vendo a igreja crescendo, mas vai exigindo muito mais de nós. Porque eu tenho que estar aqui nesse altar e eu tenho que ser exemplo. Eu tenho que ser exemplo. Primeiro porque eu estou aqui no altar e pregando a palavra. Eu tenho que ser a pastora a qual a palavra está pedindo que eu seja a mulher de Deus, a filha de Deus, a serva de Deus. Mas depois que eu descer desse altar, eu tenho que continuar sendo ela também. Eu não posso mudar. Aqui eu tenho que ter uma veste, lá embaixo também. Aqui eu tenho que ter uma adoração, mas lá embaixo também eu tenho que ter uma adoração. Porque além dos olhos de vocês, tem uns olhos de um todo-poderoso Deus acima de tudo que está me olhando. E eu vou prestar conta com Ele naquele grande dia. E eu preciso ser verdadeira. E mediante essa oração feita com o Senhor, e eu dizendo, Senhor, não abro mão do meu ministério, dê o que acontecer, pode que for, pode dar sangue nas canelas, que eu estou aqui firme para te adorar. E todos sabem do que aconteceu, ou a maioria sabe que nós temos visitantes aqui. Há 1 ano e 3 meses atrás, a nossa filha mais velha foi acometida do Covid no resguardo. E mediante isso, depois de ter passado ali a quarentena dela, ela foi acometida de uma sequela, que no início nós não entendíamos o que estava acontecendo, a medicina não sabia explicar, a igreja entrou em oração, nós entramos em oração e começamos a clamar ao Senhor, não entendendo, mas nunca questionei o autor da vida. Nunca saiu da minha boca o porquê, o para quê, não. Mas eu sabia que era permissão do Senhor e era para trabalhar comigo, era para trabalhar com ela, era para trabalhar com a família, porque o meu Deus não erra. Se é para salvação, já está dizendo, Ele é santo, só vai subir os santos. É a salvação, então é um processo para a salvação, para ser moldado, lapidado. Então eu quero ser trabalhado, lapidado para a salvação. E no decorrer desses anos, desses meses que foram acontecendo,
A Ana Carolina foi tendo a paralisia no seu corpo, seus movimentos. Ela mexia apenas com os olhos, não conseguia falar, não conseguia movimentar. Isso foi ficando recorrente, foi só piorando as suas paralisias. E aí fomos atrás da medicina, aqui em Anápolis, em Goiânia, em Brasília. Foi até para o Sara, uma junta médica de 7 médicos. Foi analisar os exames e tudo. E a igreja em oração, e Deus trabalhando conosco. Muitas vezes a Ana Carolina, muitos já sabem, ela louva. Ela terminava de louvar aqui, muitas vezes foi colocado cadeira para ela sentar, porque se ela paralisasse, ela sentava, mas graças a Deus ela nunca paralisou aqui. Ela terminava de louvar, ela sentava naquele banco e ela paralisava. Teve cultos que ela paralisava 2 vezes no decorrer do culto. Teve vezes que teve que esperar a igreja esvaziar, porque ela tinha vergonha, e foi passos lentos. Ali o Mateus, o Marcelo, eu, sempre eu ficava com o Zay, o Lindomar, ajudando ela até chegar no carro. Para tirar de dentro do carro era uma luta. Para entrar dentro de casa, nós moramos num sobrado, embaixo são sala e a cozinha, os quartos são em cima. Eu nunca vi uma falta de ter um quarto embaixo, igual isso que eu passei. Teve vezes que quando o pastor vinha, Mateus, Marcelo, para oração, e ela super bem, lá embaixo, vamos dormir, minha filha. Eu pegava o Zay, ela subindo, conversando normal, no meio da escada ela paralisava. Ela não sabia, ela não sentia mais que hora que ia paralisar. No início ela sentia alguma coisa. E aí, de repente, ela já não sentia mais. Quantas vezes ela paralisou no meio da escada, eu com o Zay dormindo nos meus braços, e só eu, e o Miguel, e o Gabriel, e os arcanjos, tudinho junto. Né, arcanjo? Tudo junto. Sentava ela. Teve vezes que eu ligava e eu tinha que sair para ir lá ajudar a levar ela. E teve vezes que eu falava, não, essa batalha é minha. Eu colocava o Zay no carrinho, dormindo. E pela misericórdia de Deus, qual é aqui? A fineza desses braços. Tem força? Não. Eu pegava ela. Por causa da medicação, corticóide, a Carol engordou muito. E eu pegava a Carol naqueles degraus. Eu subia ela. Não sei que jeito. Eu colocava ela numa cadeira de escritório e eu saía arrastando ela. Parava aquela cadeira do lado da cama e eu conseguia tirar ela da cadeira e colocar ela deitada naquela cama. Só os olhos mexendo, lágrimas descendo dos olhos dela, muitas vezes. Eu entendi o que ela estava dizendo. Eu era a única pessoa que sabia que com o olhar ela estava falando. Isso foi inúmeras vezes. E Deus foi trabalhando. E a igreja clamando, fazendo campanha a propósito. Uma médica de São Paulo foi fazer uns exames e fechou o diagnóstico da Ana Carolina. Que o vírus tinha destruído toda a célula do corpo dela que produz energia. Que nós temos no nosso corpo as células que produzem energias, que são chamados os mitocôndrios. E no exame constava que ela não tinha nada. A médica disse, olha, hoje, dentro do seu diagnóstico, era para você estar em cima de uma cama, alimentando por sonda, que você nem conseguir comer, você ia conseguir. Você ia ter que alimentar por sonda, apenas mexendo com os olhos, que era o que ela ficava quando ela tinha paralisia. E aí, vendo ela ali, conversando, a própria médica já falou, você é um milagre. Porque os seus exames já estão dizendo aqui que você não tem nenhuma possibilidade nem de pegar o seu filho nos braços. E o Senhor foi trabalhando com a minha fé. A fé da adoradora, que era para eu entrar aqui dentro, sabendo que eu tinha deixado uma filha paralisada em cima de um sofá. E eu entrava aqui com um neto nos braços. E o Senhor dizendo para mim, eu quero que hoje você ofereça para mim a melhor da sua adoração. Eu te quero aqui de pé, clamando e guerreando, porque eu estou trabalhando com a essência. O chamado dói. O chamado dói. E o Senhor foi fazendo este processo na vida da Ana Carolina, na vida do Marcelo, na vida da pastora Vils, do pastor Lindomar, da Sara Rúbia, do Mateus, da família. O Senhor foi nos moldando. O Senhor foi nos lapidando. Porque onde há uma palavra pregada com verdade,
Aonde tem que ter uma vida no altar inteiramente, o Senhor começa a dizer, eu quero lapidar mais da essência. Eu quero que pregue mais, ainda mais da minha verdade. Aí o Senhor permite o vale para dar estrutura. Não é que Ele esqueceu de mim, não é que Ele esqueceu da minha família, mas Ele estava dando estrutura para que viesse estar de pé, anunciando o seu evangelho. E o processo foi acontecendo. O Senhor começou a ouvir as nossas orações. O Senhor começou a ouvir as orações da igreja, propósito, gemer de alma. E o Senhor começou a restaurar a saúde da Ana Carolina. Chegou um tempo que, louvado seja o nome do Senhor, ela tinha uma paralisia por semana. E aí o Senhor começou a falar, é tempo de voltar para a obra. É tempo de voltar para a Espanha. E eu, por uma vez, o meu coração de mãe começou a querer tutibiar. Começou a ficar com medo e dizer, meu Deus, mas ainda ela tem paralisia. Ela ainda não está curada 100%. E o Senhor de imediato falou para mim, a cura dela está lá em fazer a obra. Não retenhas, a cura dela está lá. Fazendo a obra eu vou operar a cura sobre a vida dela. Mais do que depressa, meu esposo estava em oração. Eu cheguei nele, compro as passagens. Chegou a hora. É hora de levá-los de volta para a obra. Ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Ele estava esperando uma resposta da parte de Deus. E assim aconteceu. Mediante que o Senhor pediu, nós levamos nossos filhos de volta para a Espanha, para Oviedo, para a obra ali. E o tempo que eu estava ali, a Ana Carolina teve paralisias. A igreja ainda não sabia a forma que era. Ela terminou de louvar, teve paralisia na cadeira, as irmãs ficaram em alvoroço, o que é que faz, o que é que faz? Eu falei, apenas ora. Fica do lado dela e começa a orar. Agorinha ela volta ao normal e eu de pé adorando. E as irmãs, umas 3 lá do lado, lá preocupadas, e eu lá louvando a Deus. Depois elas chegaram em mim, como é que a senhora consegue ficar desse jeito? Sua filha está paralisada. Eu falei, mas o autor da vida está aqui. Eu estou buscando é da fonte. Eu estou adorando Ele e Ele está entrando com cura nela. O chamado para atender a voz de Deus dói. É ver uma filha paralisada e Ele pedindo de você, me adore, me busca. Eu quero que seja fiel a mim. E não foi uma paralisia nem duas, a qual ela estava tendo. Viemos embora. Em meio a isso já tinha a Sara Rúbia também acometida de uma enfermidade. E quando chegou na Espanha, infelizmente, o inimigo intentou ali, ela começou a passar mal lá na Espanha, Sara Rúbia, e viemos. E foi passando-se os dias, a mais ou menos a 20 dias da nossa chegada. A Sara Rúbia foi para o pronto-socorro na madrugada e teve que ser internada. Com um diagnóstico que ela teria que passar por uma cirurgia, porque o seu intestino estava obstruído. E ela tinha que de imediato entrar, fazer uma cirurgia, usar a bolsa de colostomia, aproximadamente 1 ano. E aí quando eu cheguei ali, o Mateus foi trabalhar, e eu cheguei e estava lá, aquele cisquinho de gente. Oi, mamãe, sorrindo para mim. A senhora está boa? Preocupada comigo. O que vocês acham? A senhora está boa? Eu estou ótima, minha filha. Mamãe veio aqui fazer companhia para você. A enfermeira-chefe chegou, olhou para mim e falou, olha, o caso dela é cirúrgico. O médico da UTI, o cirurgião da UTI, ele vai vir aqui, que vai conversar com a senhora. Eu falei, sim. Estou aqui, esperando ele. E ali, mediante, quando aquele médico chegou, falou, olha, o exame que foi feito, o intestino dela está obstruído, não tem jeito, vai ter que fazer cirurgia. O intestino dela vai funcionar, doutor. Ele falou, não, mas é grande a obstrução. Eu falei, não, mas o intestino dela vai funcionar. Ela não vai passar por essa cirurgia, não. Aquele médico me olhou, virou as costas e foi embora. Era num feriado. Aí o médico, o médico que acompanhava ela, chegou no outro dia, ele é evangélico, chegou, me cumprimentou, já sabendo do meu posicionamento, de muitas vezes, dentro do que eu questionei ele. E aí ele olhou para mim e ele disse, Sara, o seu exame está assim, assim, assim. O seu caso é cirúrgico, porque consta aqui uma doença chamada Crohn. E você tem essa doença, nós temos que fazer aqui a remoção de uma parte do seu intestino e tal, tal. Falei, doutor, a minha filha não tem essa doença.
Aí ele até virou para mim e falou assim, tem orelha de coelho, tem nariz de coelho, tem rabo de coelho e não é coelho. Eu falei, sim senhor, não é coelho, ela não tem essa doença. A minha filha não tem essa doença de Crohn e ela não vai passar pela cirurgia, doutor. Não vai. Ele olhou para mim e falou, vamos entrar com a medicação, desde que ele viu o meu posicionamento. E vamos pedir a Deus para que o intestino dela funcione. Ele falou, ele vai funcionar. Entrou com a medicação, cada enfermeira que adentrava, eu estava ali clamando a Deus, unge essa medicação, ela está aqui por uma permissão do Senhor. E isso foi acontecendo, a Sara ficou internada 10 dias. No segundo dia, o intestino da Sara funcionou. O intestino dela funcionou, a enfermeira chegou lá, falou, está funcionando. Ah lá, a menina lá no banheiro, glória a Deus, aleluia. O intestino, pode avisar para o doutor aí, ó. Pode desmarcar se estava marcado aí esse decreto que ia fazer cirurgia. Porque o intestino dela funcionou. Porque ela não tem esse mal no intestino dela. Mas foi necessário ficar esses dias para trabalhar com a medicação, antibióticos. A Sara recebeu alta. E foi um processo muito difícil. Porque o doutor batia o martelo que ela tinha Crohn. E aí a Sara começou com a dieta e tudo que comia passava mal, voltou novamente para o pronto-socorro. Em meio a isso, encontrou o médico, ele falou, ela tem Crohn, não tem jeito. Eu falei, não tem, ela não tem. E aí, em meio a isso, a Ana Carolina começou a ter paralisia, uma atrás da outra. E eu fui para a oração. Senhor, o senhor está querendo? Eis-me aqui. O que o senhor quer que eu faça? Muita gente julgando, mas é as filhas do pastor. Está em pecado, não? Será que tem alguma coisa errada, não? Doença desse jeito? Eu ouvi, gente chegou em mim e falou para mim. Tem alguma coisa errada com as filhas suas, não? Está em pecado? Mas é as filhas do pastor Lindomar, um homem que tem tanta fé, por que está passando por isso? Será que não tem alguma coisa errada com a Sara Rúbia, com a Ana Carolina, porque Deus está permitindo? E aí eu fui pegando aquelas afrontas. Fui levando tudo para o joelho, pastor Cláudio. Teve gente que teve visão, revelação, o anjo apareceu, o demônio desceu e foi virando aquela mexida toda. E eu, meu Deus, blinda meu coração. Blinda, Jesus. Eu amo todo mundo, blinda. Mas eu quero resposta. E eu estava orando um dia, o Senhor falou para mim, eu te quero guerreando. Entra nessa batalha, porque agora é de ordem espiritual. Não é mais ordem humana, física, mas foi se levantado um demônio que está tentando envergonhar a sua família. Eu quero que você entre dentro de um propósito, porque eu vou pelejar contigo nesta batalha. Falei, amém. Eis-me aqui. Porque alguns anos atrás, de tanto jejum orar, mas mais jejumar, uns jejuns abençoados que eu fazia, eu fui diagnosticada com esgotamento mental e físico. Então, assim, ó, amanhecia, o copo não parava, a xícara, estava tudo abalado, os nervos. E aí o Senhor foi restaurando minha saúde. E aí quando eu, em oração, falei, Senhor, a partir de hoje entro num propósito de jejum, por tempo indeterminado em oração. E esse jejum vai ser de domingo a domingo, em horários que, dentro do que o Senhor for me dando, eu vou fazendo esses jejuns. E eu vou entrar neste propósito, mas não vou marcar data com 15 dias, com 20. Enquanto não liberar a cura sobre a vida delas, eu não paro de jejuar e orar. Aí você acha que porque eu fiz esse propósito, que eu comecei a jejuar e orar, aí o Senhor já moveu céus e terra? Aí já veio a cura, já recebeu a vitória? Não. Aí que os capeta levantou. Levantou dentro da igreja. Ei, mas eu fui provada com gente aqui. Amo vocês tudo. Vocês é tudo bênção na minha vida. Porque vocês estão me ajudando a ser um ser humano melhor. Vocês estão me ajudando a ser um ser humano melhor. E o Senhor permitiu muitas pessoas aqui, sabe, pisar e ainda esfregar o pé. Oh, glória. Na família. Aí, em meu propósito do jejum, minha filha começou a paralisar todo dia. 5, 6 vezes paralisia no dia. Marcelo sozinho. Zaio. Tinha vezes que ela paralisava dentro do carro. Ele e a criança dormindo, ela ficava, eles moram num apartamento, ela ficava dentro do carro, deitada, paralisada. Enquanto ele ia lá dentro trocar o Zaio, dar uma mamadeira, ela dentro do carro, paralisada, que ele não conseguia tirar ela. Sara Rúbia começou a passar mal de novo. Aí, febre de 40 graus, passando mal, vai internar, interna, não interna. Está magra demais, está amarela demais.
Tadinha dela e eu no propósito. Achei que Deus tinha esquecido de mim? Jamais. Jamais. Chegou um ponto da Ana Carolina me ligar e disse: mãe, para de jejuar, pelo amor de Deus, porque senão eu vou morrer. Eu não aguento ficar paralisada. Porque antes eu não estava paralisando desse jeito. Eu falei, essa é a palavra final. Eu não paro de jejuar enquanto a cura não for liberada sobre a sua vida e a vida da sua irmã. Não para de clamar, porque quem está clamando é um Deus vivo e verdadeiro que te fez perfeita e sã. Ela olhou para mim e disse, então, ora a Deus para Deus me dar graça. Porque não está sendo fácil, cada dia está piorando as minhas paralisias. E eu lidava com a filha doente. Teve um dia que a Sara estava internada, a Ana Carolina foi paralisada para o hospital. Ela me ligou, estava voltando e disse, vai fazer teste de Covid em mim, lá na Espanha. E aquela hora Deus me deu graça. Ela falou, eu não consigo passar por isso de novo. Eu não posso ter esse vírus de novo. Eu não posso passar por tudo isso de novo. E ela nem sabia que a irmã dela estava internada. Eu fui para o corredor daquele hospital. A Sara lá com 6 tipos de medicação. E eu no corredor marchando de um lado para o outro. Até ela fazer o teste daquele Covid e dar negativo para a glória de Jesus. Carabaxirandas. Dando sangue nas canelas e eu aqui glorificando o Pai. Por que eu estou falando, dando esse testemunho tão especificado para vocês? Para falar que a qual essa mensagem foi pregada hoje aqui sobre o chamado, sobre o que Deus trabalha, para que esse chamado venha ser com excelência para a glória do Senhor. Tem um processo. Tem um processo, Deus não trabalha só comigo, Deus trabalha com a minha família. Deus não vai trabalhar só com o pastor Cláudio, Deus trabalha com a esposa, com os filhos. Se realmente quer para ser verdadeiros adoradores e o caminho da salvação trilhar. Mediante este processo, que foi lento e doloroso. Tinha dias que meu esposo olhava para mim e ele falava assim, não está na hora de falar com Deus sem entregar o propósito. Não, eu falei, tá não. Eu quero a cura. Eu quero a restauração completa. Porque ele via a minha estrutura física. Eu não sou muito boa de apetite e às vezes eu dava 2 garfadas quando eu ia entregar o propósito, já não conseguia comer mais. Mas o Senhor me sustentou. Resumo. Quando eu estava no propósito, no processo, foi vindas as paralisias, a Sara foi internada, foi com essa questão de cirurgia ou não, internada algumas vezes, foi para o pronto-socorro algumas vezes. Muitas vezes não conseguia vir ao culto, porque ficava em casa passando mal. E eu firme. E dentro disso o Senhor foi trabalhando, e enquanto mais a coisa piorava, questão de ordem, enfermidade, mais eu puxava o jejum e a oração. Mais eu puxava os propósitos. Falei, pode dar sangue nas canelas, mas eu não vou recuar não, Jesus. Agora aqui é o brado de vitória. Eu estou falando para o autor da vida. E eu sei que o Senhor vai julgar esta causa. E a cura vai ser decretada sobre a vida da Ana Carolina. Graças a Deus, as paralisias voltaram a diminuir. E ela foi chegando a um ponto que não estava tendo paralisia. E aí foi indagado a minha vida sobre a questão do Zay, que ele não estava andando. Ele fez 1 aninho, ele fez 1 ano e 1 mês. E ele não andava. E aí eu fui orar a Deus, eu falei, Senhor, o Zaio já fez 1 ano. Minhas filhas, as 2, andaram com 11 meses. Ele já está com 1 ano e 1 mês, ele não anda. O Senhor falou para mim assim, descansa teu coração. Porque o dia que ele andar, porque eu já concluí a cura sobre a vida dela. Porque quando ele começar a andar, tem que estar bem para poder correr atrás dele. Aí eu descansei meu coração. Aí eu não perguntei mais para Jesus quando é que o Zaio ia andar. Eu não questionei ao Pai, porque eu entreguei tudo para ele. Até isso, hein? Olha Deus quando vai trabalhar com o vaso, o chamado que quando a gente aceita. E orando, o Senhor foi restaurando a saúde da Sara Rúbia. Ela teve que entrar com a medicação autoimune, com a medicação alto custo. E aí quando ela começou a tomar essa medicação, a Sara piorou.
Aí com uma semana que ela estava tomando a medicação, aí começou a ter isso, ter aquilo, tal. Um belo dia ela chegou lá em casa, eu falei, Sara, você não vai tomar essa medicação, porque você não tem essa doença, você está sentindo todas essas reações, porque o seu organismo está dizendo assim, olha, eu não tenho essa doença, você não precisa tomar essa medicação, então a partir de hoje você não vai tomar essa medicação. Ela olhou para mim meio assim assustada, amém mamãe, já que a senhora está falando, eu falei, eu não estou falando não, quem está falando é Deus, não vai tomar esse remédio, porque aqui eu estou pagando preço também. Pronto. O Senhor foi restaurando a saúde da Sara. Ana Carolina foi melhorando cada dia. E um belo dia eu estava numa missão com algumas irmãs aqui, bem numa situação lá. Eu recebo a ligação. A Sara Rúbia tinha passado por um exame, igual ela deu testemunho aqui, que o diabo, ele intentou até a última hora. Que ela teve que, em uma semana, fazer 2 exames de colonoscopia, que é um exame muito invasivo. E a gente entendeu a guerra que o diabo não queria que o nome do Senhor fosse glorificado, porque a cura da Sara já tinha sido decretada, mas Satanás não queria. Mas ela teve que passar por 2 procedimentos no decorrer da semana, que o primeiro foi erro profissional, e no final da semana, na sexta-feira, essa oração da semana, ela faz toda a diferença, quando fala assim, aquele exame que você vai fazer, aquele resultado que você vai receber. Na sexta-feira, nós estávamos ali, eu lá fora, a Sara foi lá para dentro fazer o exame, e eu ali clamando a Deus e dizendo, Senhor, eu sei que o médico vai me chamar e vai dizer, mãe, ela não tem nada no intestino dela, ela nunca teve essa doença e não tem. Eu estava ali crendo, clamando, suplicando e gemendo na presença do Senhor. Aquele médico sai e me chama. Eu já fui assim, ó. E ele também, o outro médico evangélico, já fui assim, olhando para ele. Pode dar o testemunho que eu já vou dar um glória a Deus aqui, na frente do Senhor. Aí ele olhou para mim e falou assim, ela não tem nada no intestino dela, o perfeito intestino dentro, olhei tudo, nunca teve doença de Crohn. Ele virou para Sara e falou assim, olha minha filha, vai viver sua vida, alimenta, a vida que segue você não tem nada. Na mesma semana, estava eu em um lugar, fazendo algo ali para o Senhor. A Ana Carolina faz uma ligação. E aí, de repente, uma videochamada. E eu ocupada e tal e coisa, insistindo. Eu falei, meu Deus, o que será? Mas aí, quando ela faz a chamada e eu olho, ela põe de frente o Zay e começa a andar naquela hora lá. Mãe, olha o milagre. Aí quando o Zay começa a andar, eu não alegrei primeiro porque o Zay estava andando, mas eu alegrei primeiro que o Senhor falou para mim, hoje eu estou te entregando a cura da sua filha, porque hoje eu assino embaixo, porque foi destruído o legado de morte sobre a vida dela. Ai, 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 sou. E palavra sé. Sai de alma chuia. Foram 60 dias de oração e jejum pela misericórdia do Senhor. Não foi um tempo determinado por mim, mas eu sei que foi por Deus, porque eu estava disposto, se fosse para jejumar 1 ano, eu jejuaria e oraria 1 ano, com um propósito definido. Mas mediante isso, eu quero trazer o testemunho para a igreja, que já está caminhando para 3 meses, que a Ana Carolina não teve mais paralisia, que a Ana Carolina está cuidando de casa, cuidando do filho, ela está na obra, ela canta, ela está pregando. Ontem teve um chá para mulheres, enfeitando a igreja, ficando até de madrugada. Nunca mais ela paralisou. Nunca mais ela teve pelo menos a mão dormente. E todo dia, minha filha, como é que você está? Eu falei, mãe, não senti mais nada. No outro dia, mãe, como é que você está? Aí esse dia eu falei, como é que você está, minha filha? Mãe, eu já virei esta página, eu estou curada, não existe mais paralisia, eu estou bem, estou aqui ganhando almas para Jesus. E a igreja está cheia de almas para a glória dele. Porque eu aceitei o chamado de Deus na minha vida, e veio a luta, e veio a prova, e veio a angústia. E só eu sei as lágrimas que eu derramei na presença do Senhor. Ele foi mal para mim? Não, Ele foi muito bom para mim. Foi-me bom ter sido afligida.
Foi-me bom ter sido afligida, porque hoje eu sou uma pastora melhor, eu sou um ser humano melhor, eu sou uma filha melhor, eu sou uma adoradora melhor na presença do Altíssimo. Então eu quero dizer para você que nesta noite não desista. Você está debaixo de prova, há uma causa impossível, o médico falou que não tem jeito, a situação está negativa para você, vai para a fonte. Vai buscar na fonte, entra para a oração, entra para o jejum, não anuncie, não bata trombetas, mas vai para a fonte, vai buscar a Deus, vai clamar a Ele, vai pagar o preço, Ele vai te dar a vitória. A cura vai chegar, a salvação vai chegar, a libertação vai chegar, a restauração do seu casamento, da sua casa, vai chegar. E hoje eu estou aqui dando esse testemunho unicamente para honrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Não estou dando esse testemunho para me exaltar, porque eu não sou nada. Mas o Senhor é tudo na minha vida. Eu quero dizer para vocês apenas, esteja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. O que você está achando de causa impossível, de dificuldade. Ah, mas eu aceitei depois que eu fui consagrada missionária. Meu Deus, mas foi grande a prova. Ah, mas está mais difícil, é o chamado. É o Senhor te lapidando para esse chamado com excelência. É o Senhor te dando graça para poder pregar o que você vive. Orar dentro da comunhão com Deus. Então aceite o chamado, não questione o chamado, não corra do chamado, abraça o chamado, ele dói, mas vale a pena, a refrigério de alma, a graça de Deus, a autoridade de Deus, a salvação garantida da parte de Deus para a sua vida. Fique de pé. Ai, Deus. Eu sei que o Espírito Santo de Deus já falou aqui. Está falando em coração, tem muito coração aquecido aqui, porque sabe que tem um chamado, está de braço cruzado, não está fazendo mais o que era para fazer para Deus, está se sentindo desmotivado, tem uma promessa da parte do Senhor, está olhando para trás, está olhando para a acusação, está olhando para a circunstância, mas você não se posicionou por causa do chamado. Você parou de estar dentro da posição que Deus quer. O Senhor está dizendo, volta para o chamado. Volta para a visão que o Senhor tem para você. Volta para a promessa que Ele tem para você. Para de julgar, para de questionar. Aceita o processo de Deus na sua vida. Aceita o trabalhar de Deus. É para garantir a salvação. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, me dá graça. Me dá graça, eu quero passar. Eu quero ser aprovada. Eu quero vencer. Eu quero ser aprovado. Nós vamos orar, nós vamos buscar a face do Senhor neste momento. Eu falo para pessoas aqui que o Senhor não errou quando disse que Ele vai te levantar para ser uma mulher usada nas mãos dEle, para ser uma pregadora, uma profetisa, uma intercessora, um homem levantado nas mãos do Senhor. O Senhor já disse, Senhor, mas quando eu estou caminhando para o chamado, mas vem tanta coisa para me tirar do propósito, vem tanta coisa para me desmotivar, vem tanta coisa para fazer eu sentir que eu não sou. Ei, eu estou dizendo para você nessa noite, tenha foco, tenha propósito, vai pagar preço, homem. Entra para a oração, entra para o jejum para queimar essa carne sua e seja santificado pelo poder do Senhor. O Senhor já falou com você aqui, agora eu quero que você olhe para dentro de ti, reconheça as suas falhas, as suas limitações, peça perdão para o Senhor, reconheça que você precisa de uma mudança de vida, uma mudança de cântico, uma mudança de história, reconheça que você precisa ser luz e não está sendo. O Senhor nesta noite está te confrontando e dizendo, vai para a fonte que eu tenho vitória. Vai pagar o preço que eu tenho resposta para você. Feche os seus olhos. Senhor, vai falando com Deus aí. Vai buscando a Deus aí.
quebrantando aí, não tenha pressa de sair da presença do autor da vida. Itaridara. Eia raganaia, seia da. Itarai. Queira que ele se revele a você nessa noite. Peça para ele usar a boca do profeta. O Senhor mandou te chamar. Vem para a presença do rei. Deus, vai fui escolhido por ti. Fui separado por ti. Deus, vai falando no coração aí. Quem sou eu? Está sendo servo. Está sendo serva. Aleluia. Eu não era a escolha de ninguém. Eu não era não. Quero mudança de vida. Jamais alguém. Não aceita do jeito que você está não, porque Satanás tem ruína. Deus tem vida. Quem sou Aragana para ti? Você sabe quem somos? Você sabe? Improvável, fala bem alto pra mas Satanás escolhido, grita aí, incapaz, grita nessa noite, mas vencedor em ti, Senhor. O chamado de Deus sendo levantado aqui hoje. Pare de olhar para o seu improvável, mas escolhido. Fecha a boca dos seus acusadores. Incapaz, mas vencedor. Deus tem renovo na sua igreja. Senhor. Vai tocando, Jesus, os improváveis. Vai enchendo os improváveis. Vai enchendo os improváveis, meu Deus. Vai enchendo agora os que estão com o coração contrito agora e quer de ti. Vai enchendo com o teu poder. Porque mediante a sociedade era improvável. Mediante o seu passado era improvável. Mediante o que você fez era improvável. Mas agora você é escolhido. Você é escolhida por Ele. Aleluia. Eu fui escolhido por... Quem tem essa certeza? Quem tem? Fui separado por ti. Quem sou eu para... Quem somos? Quem somos? Quem somos? Eu não era a escolha de ninguém. Eu não era não. O Senhor tem salvação. Jamais alguém olhou pra mim. O Senhor tem salvação aqui nessa noite. O Senhor tem salvação aqui. Você que quer aceitar a Jesus, vem correndo aqui pra frente. Você que quer reconciliar com Jesus, foi comigo essa palavra. Eu preciso de mudança de vida. Eu preciso de mudança de atitude. Eu quero aceitar o Criador. Eu quero reconciliar. Jesus te chama. Jesus te chama. Jesus, vem aqui na frente. Você que quer reconciliar, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Ai, Deus. Mas escolhido. É palavra, amor. É te Nós temos uma alma aqui reconciliando. Tem mais gente aqui. Tem mais aqui. O Espírito Santo de Deus está tocando. Tem pessoas aqui que estão sendo tocadas. Vem reconciliar. Tem pessoas aqui que precisam reconciliar. Tenha coragem como ela teve aqui. A sua vida não está mais como era antes.
Você deixou a desejar a sua vida com Deus. O Senhor te chama hoje. Venha. O Senhor está te chamando porque Ele quer mudar a sua história, mudar o seu caminho, mudar a sua conduta. O Senhor está te chamando para reconciliar. Tem mais uma alma aqui que precisa reconciliar. Ai, papai querido, aleluia. Ai, Deus. E é daqui da igreja, viu? É daqui. É daqui da igreja. Precisa urgente reconciliar com Jesus. Vem aqui. Tem um laço de morte que está sendo quebrado contra a sua vida se você vir reconciliar com Jesus aqui. Porque você precisa colocar a sua vida dentro do que é o chamado que Ele tem para você. Venha, raganara, baixara, basurianta. Ai, alabra, surianta, rabachuri, cantará, baixar. Fácil é depois você vir no particular e reconciliar. Isso é acomodar. Mas decisão é isso aqui, ó.